Bom, olá pessoal, tudo bem? É, Nesse vídeo nós iremos estar vendo algumas coisas que foi passado para vocês referente ao desenvolvimento das técnicas, tá? Mas antes disso, vamos aos primeiros encaminhamentos. Primeira coisa, é importantíssimo a gente manter o isolamento social, ainda mais nesse período onde está aumentando drasticamente a quantidade de pessoas infectadas e também pessoas morrendo. A maioria dos hospitais eles estão quase que preenchidos 100%, sendo que alguns já estão preenchidos, né? As suas UTIs especificamente. E a gravidade disso não está somente na relação das pessoas que estão na UTI pelo vírus da Covid-19, mas pelas pessoas que necessitariam de uma UTI e não têm, como por exemplo a pessoa que sofre um acidente de carro, né? Ou que tem uma parada cardíaca e precisa de uma cirurgia urgente. Essas pessoas também podem morrer em decorrência da pandemia, porque a falta de leitos de UTIs provoca mortes indiretas também, além das mortes diretas referente à Covid. Não é brincadeira, infelizmente está acontecendo e nós temos que cuidarmos da nossa saúde e daqueles que nós amamos. Sabemos que existem pessoas que infelizmente precisam se expor mais devido a uma relação de trabalho, mas o que vem acontecendo são muitas pessoas desdenhando do que vem ocorrendo e infelizmente alastra cada vez mais rápido esse processo. Então essa é o primeiro encaminhamento. O segundo é referente às atividades, tá? As atividades devem ser entregues semanalmente. Não foi avisado isso para vocês nas atividades anteriores. Vamos abrir um canal pelo WhatsApp. Quando digo vamos, significa eu em geografia especificamente, tá? Os responsáveis já foram entrados em contato, alguns aceitaram, outros não. Não é obrigatório. Isso não tira a responsabilidade de buscar as informações nos canais oficiais que a escola está disponibilizando, tá? A outra coisa é tentar entrar e usar a plataforma Classroom da Google, ou chamado também de Google Sala de Aula. Ainda não está em funcionamento, estamos testando ela para ver como é que funcionará, para ver como é que será ou não a viabilidade disso, e logo depois nós comunicaremos. Tudo bem? Agora vamos deixar isso de lado e vamos partir para a aula. Bom, galera, nós iremos ver aqui referente ao desenvolvimento das técnicas. E para a gente poder falar das técnicas em si, primeiramente a gente tem que falar o que é técnica, né? Então nós iremos trabalhar o conceito de técnica e como ela vem se desenvolvendo. Isso é importante para a gente poder, quando a gente analisar cada temporalidade cada período que nós vamos estar observando, fazer uma lógica, né? Fazer sentido. Por quê? Nós iremos analisar as desenvolvimento das técnicas a partir da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e, por fim, em um outro momento, nós iremos explorar também a Idade Contemporânea. Né? Então, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, principalmente, são as que nós vamos mais focar quando pensamos no desenvolvimento das técnicas. Mas isso não significa que os outros períodos é menos importante. Pelo contrário, é aí que a gente vai entender como a técnica ela é tão significativa e como ela vem evoluindo ao decorrer dos séculos, né, dos milhares de anos aí que o ser humano vem cada vez mais em um processo evolutivo, ok? Bom, primeiramente técnica. A palavra técnica ela vem do grego, né? Ela tem origem grega, é, aonde
E aí significa uma relação de arte, né? Então técnica seria a arte, a maneira de se fazer, a criação, coisas do tipo, tá? Dentro da etimologia da palavra. Perfeito? Bom, nós temos que entender primeiramente que a técnica, na verdade, ela não está unicamente criada pelo ser humano. Todos os animais eles também têm técnicas, só que cada um tem sua especificidade. O que, que vai acontecer? É que as técnicas geralmente dos animais, eles são mais para uma relação de sobrevivência direta, não que a do ser humano não seja, mas é mais para uma relação de caça, ou de camuflagem, ou algo parecido. Então vamos pegar, por exemplo, é, as orcas. As orcas, quando elas vão caçar em conjunto, elas têm uma sintonia de fazer com que a caça, né, a presa que eles querem, vá para o sentido que eles desejam, conforme eles vão nadando e forçando que a presa vá para o local adequado para eles. É uma forma. A onça, né, ou o leão, por exemplo, são felinos aonde desde pequeno eles são treinados, estimulados a poder atacar, contra-atacar, caçar, né? Então, isso são técnicas também desenvolvidas, perfeito? No caso do ser humano, as técnicas, ela vem com a relação de necessidade, que eu tinha falado da relação da sobrevivência. Então, é uma necessidade de poder, naquele ambiente hostil, onde até então ele não tinha um predomínio, ele teve que criar mecanismos para poder se sobressair, né? Então, por necessidades ou objetivos que se tem. E aí, vamos pensar que o ser humano ele repassa essa técnica com o decorrer é, é, dos tempos, com a vivência, a troca de experiência. Isso faz com que a técnica seja repassada, ampliada, seja melhorada cada vez mais, tá? A agricultura, por exemplo, ele é um grande foco disso. Todo o processo da agricultura, ela veio desde lá da pré-história. E hoje nós temos um arsenal no mundo inteiro de ações tecnológicas e técnicas desenvolvidas para a agricultura. Cada população, né, com a sua forma de fazer, de criar. Ok? E aí, eu vou dar um exemplo de como essa técnica ela acontece. Vamos imaginar que de repente um ser humano ele quer catar algum fruto, só que subir na árvore não é algo fácil. Não dá para ele poder subir ali naquela árvore porque o galho de apoio dele está muito alto, tá? Mas aí de repente ele pega aquele galho e ele percebe que aquele galho que está no chão, né? Ele pega ele e percebe que ele se torna uma extensão da mão. E quando ele utiliza aquele galho ali para derrubar o fruto que ele deseja, ele observa aquele galho e vai lapidando, criando uma outra forma para ele, para poder ter cada vez mais facilidade para poder retirar o fruto que ele deseja. Então aquele galho deixou de ser galho, passou a ser uma extensão no braço dele e passou a ser um mecanismo para extrair o fruto. É uma técnica, né? Então, vamos dar continuidade lá. Qualquer coisa a gente volta aí, vocês perguntam posteriormente que eu respondo pelo WhatsApp mesmo. Tranquilo? Bom, vamos lá. Galera, nós vamos falar aqui da relação da pré-história, começando pelo Paleolítico. Então, o que é o Paleolítico? Ele é um determinado momento do período histórico do desenvolvimento humano, que também é conhecido de pedra lascada. Então você pode ouvir Idade da Pedra, Pedra Lascada, né? Então tem essas nomenclaturas também. Perfeito? O ser humano nesse período, assim como outros animais, eles eram nômades. O que é ser nômade? Você não tinha um local fixo. Você se deslocava de um ponto para outro, você fazia o processo migratório, né? Todo o grupo, toda aquela população
para tentar sobreviver, tá? Então, podia ser um deslocamento devido à questão do clima, à questão de alimentos e assim por diante. Os pássaros, né, é um grande exemplo também de animais que fazem fluxo migratório. Muitos pássaros eles se deslocam de um ponto para outro para poder estar sobrevivendo, né? O ser humano ele também tinha uma dependência muito grande de alimentos. Como assim uma dependência muito grande de alimentos? Você, nesse momento, não dominava a agricultura. Você não conhecia o que era agricultura. Plantar lá uma raiz para poder ver se nasce, né? Plantar uma semente para poder ver se nasce. E você não tinha esse conhecimento. Então você só comia aquilo que já existia. E quando acabava, você era obrigado ao quê? Fazer o processo de fluxo migratório, né? Então, você tinha uma dependência aí da relação dos alimentos. A outra coisa é, o ser humano nesse momento, ele ainda tinha muita vulnerabilidade comparado com os outros animais. Apesar dele poder caçar alguns animais menores ou, ou até alguns animais um pouco maiores, eles ainda assim tinha uma certa vulnerabilidade porque animais como alguns felinos, alguns mamíferos eram predadores muito mais fortes do que o ser humano. Então, tigre, onça, é, leopardo, urso, né? Lobos, né? Então vamos pensar o lobo-guará, por exemplo, na região do Cerrado. Ele nos mataria com muita facilidade se nós não desenvolvêssemos técnicas para poder sobreviver. Feito? Isso aí é um dos exemplos. A outra coisa é a questão da arte, né? Nesse período aí, no Paleolítico e também no próximo período que nós chamaremos de Neolítico, o ser humano ele fazia a tradução daquele espaço, ele fazia as informações daquele espaço através das pinturas rupestres, igual essa imagem que está aparecendo aí no vídeo para vocês, tá? Essas pinturas rupestres, elas determinavam se existiam determinados animais ali, né? Posição da lua, se existiam animais que poderiam ser animais peçonhentos como cobra, por exemplo, né? Se era um local seguro, se tinha alimentos em determinada região ou não. E é, essas marcas aí, dessas pinturas, elas são uma das grandes provas de como o ser humano ele vem se desenvolvendo, vem criando técnicas para poder tá sobrevivendo, tá? Mas hoje nós consideramos isso também uma arte, perfeito? Porque ela tem uma leitura a ser feita, existe todo um processo de leitura a ser realizada aí, tranquilo? O último ponto que nós vamos tratar aqui do Paleolítico são as ferramentas, né? Não existia o domínio do ferro ainda, não existia o domínio do fogo ainda, e aí você criava ferramentas de que forma? Através do primeiro nome lá em cima, através das pedras. Então, você pegava seixos para poder estar fazendo pontas, né? Para quem não sabe, seixos são aquelas pedras lisinhas que você encontra em leito de rio, né? Elas são bem trabalhadas. Então, esses seixos, eles quebravam às vezes, né? Batiam uma pedra na outra, fazia pequenas pontas e usava como forma de corte, né? Para você cortar e abrir um animal ou algo parecido. Você utilizava também, criava lanças a partir de madeira, né? Você pegava ali e criava alguma ponta, não era uma ponta tão afiada muitas vezes, mas era uma ponta que dava para poder caçar, né? Então você criava algumas ferramentas, alguns meios para poder estar sobrevivendo, assim como utilizar a pele de outros animais para poder se aquecer. Beleza? Então vamos para a próxima etapa. Bom, galera, vamos tratar agora o período neolítico, tá? Que também faz parte da pré-história,
Só que eu não falei anteriormente, paleolítico, ele vem da origem grega, onde paleo significa antigo e lítio significa pedra. Então, pedra antiga. Neolítico é o contrário. Neo significa novo. Lítico significa pedra. Então, pedra nova. Tá ok? Que também é conhecida como Idade da Pedra Polida. Por quê? Nesse período, o ser humano ele passa a começar a ter o domínio de algumas coisas, de como se fazer pontas, né, com mais facilidade, como fazer através do uso das pedras material de corte, né, a utilização de cordas para poder você criar algum tipo de ferramenta e coisa do tipo. A outra questão é esse período é diferente do outro porque a transição dos dois períodos foi devido à mudança muito significativa a partir do domínio do fogo. Então, o ser humano ele passa a se diferenciar dos outros animais pela relação intelectual que ele vem se desenvolvendo, né? Pela relação do domínio do movimento de pinça que nós fazemos, né? Outros animais os outros animais não fazem esse processo. E o domínio do fogo. Professor, como assim o domínio do fogo? O ser humano, quando tinha algum tipo de efeito natural, de pegar fogo em alguma área mais seca, o ser humano ele é curioso, diferente dos outros animais, que quando pega fogo na mata, ou eles sentem fogo de algum lugar, eles fogem. Por isso, fazer fogueira quando está acampando, para espantar outros animais, não uma fogueirinha, né? Uma fogueira maior, a fumaça espanta esses animais. O ser humano não, o ser humano ele é curioso, o bicho é curioso. Então ele quer saber, então a primeira vez ele toca, ele queima. Então se ele percebe que queima, ele pega e dá pro outro, o outro também se queima. Então ele vai descobrindo que o fogo ali, ele deixa apenas de ser fogo e passa a ser uma arma também, né? E aí eu sugiro para vocês assistir o filme A Guerra do Fogo. Ele é um filme antigo, mas que retrata essa transição muito bem alinhada entre o Paleolítico e o Neolítico, tá bom? Então o domínio do fogo foi fundamental para a sobrevivência humana e também para que eles pudessem começar a deixar de ser nômades. Porque muitas vezes eles se transferiam de lugar não por falta de animais para caçar, mas por não ter como se aquecer, tá? Em vários lugares. Tudo bem? O domínio do fogo é fundamental e várias técnicas foram desenvolvidas para isso. Quando eu digo dominar, é criar o fogo a partir daquilo que você tem, seja pedras, seja madeira, entre outras técnicas desenvolvidas. Tá ok? A outra coisa do Neolítico muito importante, não só nesse período, né? Em toda a história da humanidade, mesmo assim, acontece uma desigualdade absurda. É a importância das mulheres. Por que eu estou me referindo a isso? Porque as mulheres, segundo os cientistas, por elas estarem ali na organização das aldeias, ela ajudava os mais jovens a se educar, a ensinar a fazer as coisas. Ela criava determinadas ferramentas e utensílios para uso dali daquele local, tá? Ela ajudou, por exemplo, ao processo de domesticação dos animais, tá? Então, o processo de domesticação dos animais, ela também parte da mulher, porque ela começa a compreender como esse animal ele reage a determinada ação ou voz de comando seu, tá? Então, ela passa a observar lá, a galinha botou um ovo. Pô, ovo? O que é o ovo? Então, deixa eu pegar o ovo aqui. O ovo, o que tem aqui dentro? Será que vai sair um outro animal, um pintinho, se eu quebrar? Deixa cair? Não, não é. Tem clara, tem gema. Será que isso aqui eu posso comer? Ó, comi, não me fez mal, me senti saciado. Opa, posso usar isso como alimento. Então, ver o leite da vaca, a bezerra tá mamando, eu dou alimento pro meu filho,
Então o bezerro mama lá, será que eu não posso consumir aquele leite também? Já adulto? Então são formas de você conseguir observar a relação da domesticação dos animais. E a outra relação muito importante, que até na imagem já aparece, é a questão da agricultura. Então percebam que quase no centro da imagem aqui, você tem uma criança com um cesto, tá? E você tem uma mulher mais ao fundo, né? Tem duas mulheres, uma mulher com um cesto carregando algum tipo de cereal, arroz dentro, né? Que é o que eles estão colhendo ali. Ao fundo você tem uma mulher trabalhando, que não é diferente das pessoas que trabalham no campo, né? As mulheres dominam muito bem essa relação da agricultura, muitas vezes. Então, a mulher tem um papel fundamental sobre isso. Eu não vou dar muitos exemplos de como poderia ter acontecido isso, porque vai ficar cansativo o vídeo, tá ok? Bom, então nós vamos começar a ver aí, de forma muito geral, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, eu passei alguns links no texto para que vocês possam estar pesquisando, né? Pudessem estar pesquisando anteriormente, e aí eu espero que vocês se aprofundem. Na Idade Antiga, eu vou pegar exemplo de 3 civilizações, de como elas foram importantes aí, tá? Então, a primeira delas é a grega, né? Então, a primeira imagem aí superior, você vai ter essa primeira imagem aqui que eu estou pintando de vermelho, ó. Você vai ter os gregos, né? Os gregos, eles criaram a matemática, né? Ai, eu odeio matemática, professor. Olha, você pode até odiar, mas ela está no seu dia a dia de todas as maneiras. Tudo aquilo que você pode ter hoje, infelizmente eu tenho que te falar uma coisa, é devido à matemática. Olha que custou para eu poder aceitar isso, viu? Mas é devido à matemática. Então, por exemplo, você gosta de música? Música mesmo, entender como funciona, tentar compor, compreender a relação dos acordes, como funciona, você vai perceber que é tudo uma lógica matemática. O tempo da música, é tudo uma lógica matemática. Então a matemática está presente em tudo. A caneta que você escreve, a comida que você come, quanto você paga, está presente. Não tem como a gente fugir. E os gregos foram fundamentais porque eles criaram várias teorias, como a teoria de Pitágoras, né? Que, que é fundamental até hoje para determinados cálculos matemáticos, tá? A astronomia, ou seja, os gregos eles já estudavam as constelações, já estudavam as estrelas, os astros, né? O funcionamento deles, já tinha uma ideia de que a Terra ela era arredondada, né? Não vou lembrar agora qual filósofo da época, já tinha um matemático da época que já tinha um, uma noção quase que correta de quanto media a circunferência da Terra. Ele fez essa relação de cálculo, né? Nos deu a base da democracia. Essa relação de ter direitos, ele vem dos gregos. Veio ser melhorado com os franceses no iluminismo lá na frente, mas a base é o grego. Claro que a democracia grega não tem nada a ver com a democracia de hoje. Nesse período você tinha escravos, tinha outras questões que envolviam. Mas é a base da democracia e da filosofia. Né? Então a nossa filosofia no mundo inteiro ela parte dos gregos também. A segunda imagem, nós temos aí os romanos, tá? E aí vamos deixar bem claro, os romanos foi um grande império militar e criaram algumas coisas muito importantes, sim, mas não tão fundamental quanto os gregos na relação de posteriormente ter uma serventia tão significativa para os seres humanos, com exceção de alguns pontos, tá? Ah, claro. O concreto, por exemplo, algo extremamente importantíssimo, teve uma relação de domínio de como de se fazer o concreto. Arqueduto, né, que é você criar
uma forma que é utilizada até hoje nas redes de água que nós utilizamos, que é você ter um ponto mais alto e a água ela vir a abastecer os locais devido à sua gravidade, tá? Então vem por gravidade. Equipamentos cirúrgicos, né? Então nesse período se criou equipamento cirúrgico, tinha exploração da relação da cirurgia, tá? E a institucionalização da religião cristã, porque vamos relembrar aqui que Cristo não nasce na Europa, apesar de muito tempo se utilizar Jesus Cristo como uma pessoa branca, de olhos claros, né, cabelo extremamente liso, não condiz com o local e a espacialidade onde Jesus Cristo nasceu, que é a região ali de Jerusalém e Palestina, tá? Mas foi Roma, a partir da percepção de que, como não tinha como controlar a crença cristã em nenhuma outra religião, é verdade, né? Mas naquele momento os cristãos é o que oferecia maior ameaça de domínio. Os romanos passaram a aceitar a religião como religião oficial de Roma, então mandou para o império inteiro, e isso facilitou a divulgação da religião cristã. No entanto, ficou sob tutela do Império de Roma. Por isso que a instituição cristã ela é concentrada em Roma. Né? Lembrando que nesse período você não tinha divisão da igreja cristã. Era apenas a igreja católica que foi formada. Tá? A igreja católica ela é formada dentro do Império Romano. Tudo bem? Em seguida nós temos aqui os egípcios, tá? Os egípcios, eles também têm uma importância muito grande na civilização mundial, porque eles também criaram a matemática, parte da matemática. Vamos entender que matemática são vários estudos, né? Então, a relação da aritmética, geométrica, entre vários outros fatores de estudos matemáticos. Os egípcios, através da matemática, segundo os cientistas, puderam estar criando, por exemplo, a relação das pirâmides, né? Foram muito importantes na relação da medicina, então o desenvolvimento da medicina já acontecia no Egito, tá? Esse domínio da medicina criou para eles metodologia científica, né, sem ser a mesma base que nós temos hoje, para criar a mumificação. Olha que louco! Até hoje eles encontram múmias, né? Pessoas que são enroladas com tecidos, são guardadas com determinados materiais, né? Em determinados locais, com o corpo extremamente conservado, tá? E o arado, ok? O que é o arado? Você tá trabalhando a terra, você vai mexendo a terra. Ao invés das pessoas estarem fazendo manualmente, eles utilizaram animais para poder fazer o arado, ou seja, movimentar a terra, deixar ela mais fofa para poder ter um plantio mais saudável, né? Mais saudável que eu digo para a planta. No Egito também que você tem uma das principais representantes feminina, que é Cleópatra, né? Que foi que dominou no Egito durante um determinado período, tá? O Egito, vamos deixar bem claro que às vezes as pessoas acreditem, hein? As pessoas elas confundem, porque existe uma visão distorcida das coisas, tá? O Egito ele fica no continente africano, sofreu influência do Oriente Médio, é verdade, né? Da região da Ásia ali, da região da Ásia, mas ele fica no continente africano, beleza? É que teve vários alunos que já me colocaram o Egito na Ásia, no Oriente Médio ali, região da Ásia. Então, vamos ficar atentos. Tranquilo?
Bom, galera, vamos lá. Nós vamos agora falar sobre referente à questão da Idade Média, né? E na Idade Média, nós iremos nos concentrar as questões que envolvem a organização social, principalmente quando se pensa a questão europeia, porque acontecia também em outros continentes, só que a gente foca na questão europeia porque justamente essa relação da Idade Média acaba provocando ações no qual atinge a gente aqui nas Américas e no continente africano, através da relação da escravidão, entre outras situações, tá ok? Então, vamos começar pela seguinte coisa. A Idade Média é separada por três fases, né, que é conhecida. A Idade Média Alta, Idade Média e Idade Média Baixa. Ou palavra inverso, né? Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, tanto faz a organização aí. É colocado dessa forma, como forma de estudo, para que as pessoas possam acompanhar o que foi acontecendo e o porquê esses termos, tá? Que a gente não vai focar, mas só quero deixar claro. Bom, na Idade Média, logo no início, você tinha a relação do absolutismo. O que é o absolutismo? É a relação do domínio pleno do rei. Então vamos lembrar que eram reinados, né? Você não tinha mais os impérios caíram, né? O Império Romano caiu, o Bizantino caiu, entre outros impérios foram caindo. E você tem o surgimento de reinos. Então em vários lugares tinham reinos. Então, por exemplo, se você for pegar o país da Espanha, a Espanha ele era um conjunto de reinos, tá? Se você for pesquisar lá, você vai perceber que existem conflitos até hoje no norte da Espanha, porque eram populações que não tinham concordância em se criar um país único e assim por diante, tá? O absolutismo então era o domínio único do rei e o rei criava as leis, determinava a justiça, né? O que era certo e errado, então como que nós vamos punir e assim por diante. Lembrando que nesse período a Constituição da Igreja apoiava os reinos, tá ok? A Igreja Católica nesse momento ela era predominante, somente na Europa, e ela foi tentando se ganhar espaço em outros continentes, outros territórios, tá ok? Bom, existia um sistema econômico e organização social que era o feudalismo, tá? Que os reinos eles eram através de feudos, onde tinha vassalagem, a questão de escravos, e mantinha os reinos através de impostos, entre outras situações aí. Então, pesquisem lá ou questionem os professores de história lá sobre o feudalismo, eles vão te dar uma explicação mais aprofundada. Esse sistema feudal e absolutismo, como tinha dito, ele era apoiado pela igreja, portanto, você tinha nessa fase o teocentrismo, né? Ou seja, a relação teológica da crença, da fé, como base principal de organização da sociedade da época. Mas a gente tem que lembrar que essa esse teocentrismo era especificamente, no qual nós estamos tratando aqui, da Igreja Católica, né? Existia lá na Ásia, nesse mesmo período, a movimentação do islamismo, tá? Só que a gente não foca tanto porque ele não influenciou tanto na nossa organização aqui no Brasil, como sociedade, perfeito? Já o teocentrismo com a Igreja Católica acabou influenciando e muito, tá ok? Então, a igreja, ela era a verdade absoluta também, juntamente com o rei, e também não podia ser questionada, tá? Tanto é que surgia a ideia da Terra plana, os monstros dos mares, né? Vem nessa ideia do teocentrismo, como ela não podia ser questionada, automaticamente as pessoas tinham que aceitar isso como verdade absoluta. Perfeito? E a igreja também, ela ajudou, segundo alguns historiadores,
a controlar a sociedade. Né? Então vejam que quando nós pensamos a relação de população, organização populacional, a gente tem que entender também quais são os mecanismos utilizados para poder organizar essa sociedade, essa população que vive em determinado território. Nesse momento aí, a igreja foi fundamental. Por quê? Quando havia alguma rebelião, alguma revolta, a igreja ela tentava também fazer um contorno, um apoio para os reinos, né, os reinos que eram ligados a ela, tá ok? Para poder amenizar esse conflito, falar, não, ele é sangue azul, né, vem daí a ideia do sangue azul, né, ele é rei porque Deus quis, e coisa do tipo, tá ok? É, a, a igreja, na época, ela tinha um exército. Olha que louco, né? O reino apoiava a igreja apoiava o reino tinha exército e também a igreja tinha o exército dela, tá? E esse exército ajudou durante um determinado período, principalmente no período das cruzadas, né? As cruzadas foram 4 cruzadas, no qual a, os reinos, principalmente com um pensamento teocêntrico, queria chegar novamente até Jerusalém, que nesse momento ele era dominado ali pelo o islamismo, né? Só que era permitida a entrada de cristãos. Quando teve a proibição dos cristãos, houve a primeira cruzada para poder tentar tomar Jerusalém, tá? Só que nesse processo de tentar tomar Jerusalém, você sair lá da Itália, né, da Espanha, de outros lugares que tinha a Igreja Católica como referência, até chegar a Jerusalém, você passa por vários lugares. E esses lugares você vai encontrar pessoas que têm N fés, vários tipos de crenças. E esses, segundo historiadores, esses cavaleiros das cruzadas, eles acabavam dominando outros territórios, além da busca de Jerusalém. E esses territórios dominados, eles eram anexados aos reinos, no qual pertencia aquele grupo. Olha só que louco, né? Então você começa a mexer na relação territorial novamente, tá? Pesquisa um pouco mais também sobre as cruzadas, é interessante, é um tema bem legal, é gostoso de ver, tem vários vídeos também no YouTube, você pode estar pesquisando referente a isso, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de estar falando sobre vocês é, na Idade Média, assim como na Idade Antiga, era o papel da mulher. Enquanto no período pré-histórico o papel da mulher foi fundamental e tinha suas características específicas, na Idade Antiga, muitos, não vou dizer todos, né, mas muitos lugares, a mulher ela era vista e colocada na sociedade apenas como o ser para reproduzir, tá? A Idade Média se manteve isso, portanto, as mulheres, mesmo que fizessem parte de reis, fosse princesa ou algo parecido, elas não poderiam é, ter a voz da sua própria opinião referente a querer casar ou não, né? Ela não podia estudar, quem só podia estudar ali, ter o conhecimento da escrita, da leitura, era o clero, né? O poder da igreja, que foram justamente eles que ajudaram a traduzir o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, né? Porque ela não tinha uma origem tão simples, os livros. E os reinos, né? Os membros dos reinos ali poderiam também estar tendo conhecimento da escrita. Perfeito? Então a mulher ali ela não era muito bem vista. Todos que tentaram se manifestar de alguma forma, ela era tida como, olha, não sei não, essa mulher
aí é estranha, mete na fogueira. Porque nesse período teve o quê? A Inquisição. Olha que louco. Então, várias pessoas, vários homens e mulheres, entre a Idade Média e a Idade Moderna, você teve um processo de Inquisição, que era a perseguição de pessoas de outra fé e que acreditavam em outras ideias, como a ciência, por exemplo, né? E eram perseguidos e mortos, tá? Eles eram perseguidos e mortos. Tem um filme que é A Bela e a Fera, de 2017, com a Emma Watson e o Dan Stevens, que logo no começo do filme, se eu não me engano, nos primeiros 30 minutos, 20 minutos, demonstra claramente como era visto a mulher que fugia dos padrões estabelecidos na sociedade medieval, né? Então, quem não quer assistir o filme inteiro, pegue pelo menos esse trecho para você poder perceber, né? A Emma Watson, ela retrata a Bella, e em um pequeno vilarejo ela gosta de ler. Ela aprendeu a ler e escrever com o pai e ela gosta de ler. E tem uma pequena biblioteca de um rapaz que não é muito bem visto nesse vilarejo, né? Um homem negro. E ela gosta de ler muito. E as pessoas ali não entendem o porquê ela foge dos padrões. Assista esse trechinho lá, os 30 primeiros minutos, mais ou menos, que vai dar para você ter uma noção legal. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Bom, e antes da gente começar a falar da Idade Moderna, né, acabei apertando o botão aqui, eu vou falar para vocês algumas invenções da Idade Média que foram muito importantes e nós utilizamos muitas delas até hoje, tá ok? Então, ó, os moinhos, que ganharam muito importância no período feudal, aqueles que fazem o movimento e nesse processo era através da água, né? Os arreios para os animais, para poder ajudar a conduzi-los, tá ok? O relógio, e o primeiro relógio mecânico ele surgiu na China, né? É o que tem como comprovação histórica. Existia outros tipos de relógio, como o relógio do sol, se não me engano, pelos maias, não vou relembrar os povos agora, mas mecanicamente foram os chineses, tá? Os guindastes, que hoje a gente tem os guindastes mecânicos enormes, eles tiveram início na Idade Média também, então através de molinetes, né? Ferradura para cavalo, foi na Idade Média. E a partir da ferradura do cavalo também fizeram sandálias a partir de gramas trançadas. Olha que louco, grama, usou grama trançadinha para poder fazer sandálias, né? Era o povo se virando, né, mano? O arado pesado. O que é o arado pesado? Eu falei para vocês que o Egito, eles faziam o arado. O que é o arado? Você amarra um componente atrás dos animais, ele puxa e movimenta a terra que ele quer deixar ela mais fofa, mais solta. O arado pesado na Idade Média, ele foi sofisticado, então ele já tinha o domínio dos metais e as formas dos metais. Então criaram várias lâminas arredondadas, né, amarradas em estrutura de madeira, que era colocado nesses animais. Esses animais puxavam e movimentavam mais fácil essa terra, que é utilizado até hoje, só que hoje eles utilizam tratores e o equipamento é todo metálico, tá? Então vocês podem perceber lá os arados, dá para poder buscar. A bússola seca, porque a primeira bússola foi chinesa, mas a bússola seca foi uma adequação dela, onde é apontado para o campo magnético do norte da Terra, tá? O alto forno para metalurgia, ou seja, derretimento de metais e criar formas de outra maneira.
Existem estudos historiadores que o domínio de metais já existia, né, da metalurgia nos povos africanos, tá? As primeiras universidades, jogos de xadrez, o espelho, né? Muita gente gosta de se olhar, né? Síndrome de Apolo ali. O espelho nasce nesse período. Livros ilustrados, então nasce nesse período também. Carrinho de mão, também feito na China, né? O carrinho de mão ali bonitinho. Depois foi muito utilizado, principalmente na Idade Moderna, na exploração de carvão, minério de carvão, né? Vitrais de igrejas, sistema agrícola de rotação, ou seja, você produz um alimento agora e esse alimento ele tem um ciclo de vida conforme a temperatura, a estação do ano. E aí você vai plantando outros alimentos nesse meio termo, tá ok? E as caravelas, que foi assim a deixa para que você pudesse entrar na Idade Moderna e começar a explorar outros ambientes aí, perfeito? Outros lugares. E aí na Idade Moderna, a gente vai falar primeiramente da questão do Renascimento. O Renascimento, na verdade, ele é uma transição, tá? Entre a Idade Média e a Idade Moderna. O que é essa transição? Sobre o que é essa transição? Das relações culturais, artísticas, científicas. Lembra lá que na Idade Média era o teocentrismo? Aqui vai mudar um pouco, tá? Vai mudar bastante, na verdade. E aí você vai ter uma relação diferenciada em ver as coisas. As perseguições continuavam aqui, tá? Nesse período, pelo menos no começo dele. E o Renascimento é muito legal também, a gente consegue perceber em alguns livros, né? E principalmente em jogos. Existe o jogo Assassin's Creed 2, que ele se passa na região da Itália, no período do Renascimento. E é muito interessante esse jogo nessa perspectiva, porque toda aquela estrutura, para quem joga, né? Toda aquela estrutura existente no jogo, ela é a busca da retratação mais fiel possível dos componentes de prédios, casas que existiam naquele período, né? Então quem joga o Assassin's Creed 2 consegue verificar algumas estruturas do período, né? E ele se passa ali entre os Cavaleiros Templários, que faziam parte do clero, dos reinos, né? Dos dominadores, contra o grupo de assassinos ali, o credo dos assassinos que lutavam contra essa opressão, essa dominação aí, tá bom? Então, o Assassin's Creed 2 ele retrata um pouco da estrutura física de como era organizado no período renascentista aí, principalmente na Itália, tá bom? As grandes navegações, então as grandes navegações a partir das caravelas, elas aconteceram principalmente nesse período, no começo desse período, com Portugal e Espanha foram os dominadores, né? Tanto que vieram para cá anteriormente. Claro, não foi por querer, foi sem querer. Eles estavam buscando as Índias porque eles estavam buscando especiarias, né? As especiarias eram pimenta do reino, cravo, noz moscada, que hoje são temperos que nós utilizamos aí para produzir nossos alimentos, ok? Essas grandes navegações, imagina só o que é você atravessar um rio. É difícil. Dependendo do rio, né, que você for atravessar, é um pouco difícil, sem nenhuma estrutura, só nadando. Agora imagina você atravessar um oceano, meses no mar, né? Você tinha que ter uma noção. Lembra lá dos gregos que tinha domínio sobre a questão da astronomia já? Você tinha que ter o domínio referente à questão das estrelas, das constelações, para você poder se localizar na navegação durante a noite, né? E essa foi uma das maiores invenções
na Idade Moderna, assim. Invenções não, porque a invenção foi um pouco antes. Mas como atravessar um oceano foi um fato esplêndido, tá? Pro período. Que não daria para poder fazer a pé, porque você teria que atravessar outros territórios que não era seu, e automaticamente teria conflitos, tá bom? E para o comércio, para a questão econômica, foi fundamental. As grandes navegações, que trouxe ali a exploração das Américas, foi importante, mas teve o seu custo, que nós iremos falar um pouco mais para frente, tá? Nesse período também da Idade Moderna teve o Iluminismo, né? O que é o Iluminismo? Somente com os franceses, né? Italianos. É a busca de ideais de liberdade. Você tinha um absolutismo antes, né? E agora você está buscando novas ideias. Você quer menos o Estado, menos o poder concentrado em reis. Você quer mais liberdade econômica. Você quer mais menos opressão da igreja, menos domínio da igreja referente às questões da organização social. Começa a ter ali um confronto com a igreja, tá? Para que a igreja aceite que algumas coisas que ela estava pensando estavam erradas, tá, ok? E muitas pessoas morreram por isso. Então é importante também, de repente, vocês entenderem que muitas pessoas acabaram morrendo nesse conflito de ideias, tá? Nesse período também você vai ter aqui o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o ser humano já, a relação antrópica, no centro de tudo, no centro do mundo ali, tá? E, e permite novos pensamentos, então o avanço da ciência e não a condenação dela, tá? Nesse caso, a igreja começa a perder espaço, começa a criar conflitos internos, e aí vai nascer nesse período, um pouco mais para frente, a Reforma Protestante. Tá? A Reforma Protestante nasce aí. O que é a Reforma Protestante? É a desvinculação da Igreja Católica. Nasce primeiro os ortodoxos, anteriormente, os cristãos ortodoxos, e depois a Igreja Católica ela tem um rompimento de ideias onde surge a Igreja Protestante. A Igreja Protestante é o que nós chamamos hoje de Igreja Evangélica. Eles são os protestantes. Não concordavam, né, com aquilo que a Igreja da época estava querendo colocar, algumas pessoas lá dentro. Principalmente Calvino e Lutero, tá? Seria legal vocês darem uma procurada mais sobre o assunto, é bem interessante. Existia um predomínio referente à burguesia, né? E eles concordavam ali com a questão da invasão das Américas, né? Por que a gente está colocando invasão das Américas? Porque já existia pessoas ali, tá? Já existia. Então, quando você chega em um local que já existe pessoas e você vai anexando, tomando esse território, você está invadindo. Se não houvesse ninguém ali, pelo menos em determinado trecho, não existisse ninguém, aí você estaria ocupando. Como já existia, você, na verdade, está invadindo. Durante muito tempo, a história modificou a forma de se falar. Falava descobrimento do Brasil. Não é o termo mais apropriado, tá? Porque você descobre algo que é novo. Era novo para os europeus, mas não era novo para os povos originários aqui, né? Que foi colocado como indígena, né? E aí vamos lembrar que índio, né, indígena, era porque quando chegaram os espanhóis e os portugueses aqui nas Américas, eles estavam buscando a Índia, né? Então colocaram o nome, criaram esse nome, né? Deram esse nome para essa população, mas na verdade cada grupo indígena, né? Cada população dessa tem um nome específico. Então você tem os pancararus, você tem os kaiowás, né? Entre outras diversidades espalhadas aí. Perfeito?
E nesse período, eles já dominavam a arma de fogo. Já tinham domínio da pólvora. E a pólvora, vamos deixar bem claro, foi criada pelos chineses também. Beleza? Inicialmente como fogos de artifício apenas. Tá? Junto com as Américas, trouxemos a ideia de escravidão. E aí vamos entrar novamente a questão da população. A nossa população, a organização da nossa população, a nossa demografia, desculpa. A organização da nossa população, ela é feita a partir desse processo histórico, tá? E a escravidão, ela é diferente daquelas escravidões que muitas pessoas, algumas pessoas de má fé, tentam colocar como justificativa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a escravidão existia em vários povos. Já existia na Europa, já existia na Ásia, já existia aqui nas Américas, já existia na África, já existia. A gente não está questionando isso. Nenhuma é melhor que a outra, não é isso, tá? Só que a escravidão que teve aqui na América, ela se torna diferente no seguinte processo. As outras escravidões eram as escravidões referentes à questão de território e conflitos. Então você pegava seu inimigo e você tornava ele escravo. Não estou dizendo que isso é melhor, né? Mas era isso a ideia que se tinha. Era o inimigo, então trabalho mais pesado meu inimigo faz, ao invés de mim, minha família, meus amigos. Ok? Com a escravidão, primeiramente indígena aqui, a justificativa era que eram povos selvagens, né? Mas não conseguiam dominar. Então eles foram buscar os negros no continente africano. E trazer os negros para cá e colocá-los no papel de escravo não era porque os negros tentavam tomar território dos europeus. A condição de escravo do negro, ele era colocado como uma pessoa que não era um ser humano, ele era um outro animal. Ele tinha valor, ele era um objeto, era um investimento, né? Então, para a gente entender a crueldade aí. E aí, a relação do negro, em toda a história do indígena, ele se torna uma escravidão diferente porque você começa a criar um monte de ideias falsas, mentirosas, um monte de jargões, de palavreados, né? No qual você vai sempre rebaixar o negro e o indígena, colocando como preguiçoso, como indolente, como um selvagem, por isso como um pagão, e por isso poderia ser um escravo. E não teria problema nenhum em sacrificar um escravo, porque ele era uma propriedade, né? Então, percebam aí que a escravidão aqui nas Américas com os indígenas e com a população negra, ela foi diferente do restante de todo o mundo, tá? Quando eu digo diferente, é naquilo que já existia como padrão de escravidão, porque depois os europeus entraram no continente africano e emplacaram esse mesmo sistema aí, tá? Bom, a primeira revolução industrial foi na Idade Moderna, aconteceu na Inglaterra, se não me engano, em 1760, tá? Foi muito importante. Nasce aí a primeira locomotiva, a primeira máquina a vapor, né? Começa a modificar a relação dos transportes. Então, o transporte que era feito através de animais ou a pé, agora tem uma máquina que também pode fazer esse papel, carregar mais peso das minas de carvão, entre outros lugares, tá? Deslocamento passa a ser mais rápido. Então, a primeira locomotiva andava 20 km por hora.
Aí pensa, 20 km por hora não é nada, professor. A primeira marcha de um carro sai 20 km por hora. É verdade. Só que nós estamos falando em 1760. E 20 km por hora, você carregando várias toneladas de peso, é muita coisa. É muito rápido para a época, né? Então, é, é, essas primeiras máquinas industriais também teve o surgimento do tear mecânico, tá? O tear, galera, ele é uma máquina que faz com que os fios soltos, vamos supor o algodão, eles pegam o algodão, criam uma linha de algodão, tá? Os fios que nós chamamos, tá ok? Você vai pegar vários desses fios dessa linha e vai trançar. Como é que você vai trançar? Na mão? Não, na máquina. Então você vai fazer um movimento lá, procurem aí o que é um tear, e aí ele vai fazer aquele movimento. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado O Procurado, com Angelina Jolie, se eu não me engano o nome é O Procurado. Aonde eles são um grupo, né, que dizem que cumpre uma ordem divina lá, que aparece o nome de uma pessoa a partir de uma codificação. Eles utilizam um tear, vários teares, para poder ter acesso a essas informações. Procurem aí depois o filme, vejam se é na faixa etária de vocês, e se for possível, dá uma assistida que vai ser bacana. Perfeito? Bom, galera, o que vai acontecer nesse exato momento? Eu vou dar uma palavrinha rapidinho sobre a idade contemporânea. Vou falar sobre uma atividade que eu propus para vocês e posteriormente eu encerro, beleza? Bom, galera, na idade contemporânea, como eu já falei, a gente não vai se aprofundar, a gente não vai falar, a gente vai fazer uma atividade em cima dela, tá? Eu tinha solicitado essa atividade anteriormente, mas eu creio que eu acabei passando várias tarefas e isso deve ter atrapalhado um pouco. Então, dessa vez nesse primeiro momento, eu vou me ater a essa tarefa para vocês, tá bom? Que vai ter 3 passos, tá? A primeira fase é cada aluno correspondente com o número da chamada vai ter um tema específico, tá? Esse tema eu quero que vocês façam um relatório, tá? Da importância de cada tema sugerido ali, conforme o seu número, e faça esse relatório, digite esse relatório, e aí você vai vir para o segundo passo. Depois que você fez esse relatório com suas palavras, não é para ficar retirando nada do trecho, porque tem que ter a fonte, tá bom? A segunda fase é enviar em formato de texto, podendo ser digitado, tá? Preferencialmente em um aplicativo de programa de texto, como o Word ou algo parecido. Quem for fazer no celular, o Raycon, alguma coisa também funciona. Quem não tiver, pode ser escrito diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Essa é o primeiro contexto. Aí vocês enviam para mim no individual. Você não envia no grupo, tá? Se você for enviar pelo WhatsApp. O terceiro momento é o compartilhamento dessas ideias. Deixa eu sumir aqui para vocês poderem ver melhor. É o compartilhamento dessas ideias. Então, você vai pegar e vai ler o seu áudio, vai ler o seu texto em um áudio no WhatsApp. Esse áudio ele vai ser no grupo. Então você vai falar vai identificar o seu nome, qual é o tema, e aí você vai enviar o áudio lendo o texto que você me enviou. Perfeito? Incluindo falando a fonte que você retirou e assim por diante. Tá ok? Aqui tem a separação, tá? Essa mesma separação está num outro documento. E aí tem a separação aqui para vocês. Então observe, ó, do número 1 ao número 4 vai fazer sobre a Revolução Francesa. Do número 5 ao número 8
sobre a segunda revolução industrial, tá? Acontecem tudo junto ali, mas são assuntos específicos. Do número 9 ao número 12, o Império Achante, tá? Que pode ser escrito de outras formas conforme a origem da onde você vai estar pesquisando. Lembra que eu falei que quase nós não falamos muito da questão do continente africano nem da Ásia? Pois bem, nós vamos conhecer um pouco do Império Achante, tá? Um dos impérios que existiram no continente africano. E esse grupo, do número 9 ao número 12, vai ser responsável por essa pesquisa. Não vão fazer juntos, cada um vai fazer sua pesquisa individual, só vão compartilhar depois, tá ok? Do número 3 ao número 16, o Apartheid, tá? O Apartheid, que ocorreu na África do Sul. Do número 17 ao número 20, a corrida espacial, tá? Que acontece no mesmo momento que vai ocorrer a Guerra Fria. Do número 21 ao número 24, motivos impostos para que acabassem com o fim do tráfico negreiro. Quais foram os motivos que foram criados para acabar com o tráfico negreiro? E do número 25 ao número 28, Revolução Russa. Do número 29 ao 32, Imperialismo Europeu e a Partilha da África. E o número 31 ao 36, a Guerra Fria. Tá? O texto que vocês irão escrever tem que ter no máximo, no mínimo 10 linhas, no máximo 14. Tá ok? Tudo bem? Então eu vou aguardar. E é isso aí, galera. Um abraço, muito obrigado. Eu sei que esse vídeo ficou longo, mas prometo que os outros serão bem mais curtos. Tá? Um abraço.